deixar você se apresentar para esse povo lindo que ainda não te conhece. Quer dizer, né? Todo mundo conhece, né? Mas vou deixar. Eu sou a Daniele, sou mãe do Rafael. Meu filho hoje está com 8 anos, autista. Também tenho uma filha atípica, aliás, uma filha neurotípica, né? De 19 anos. E vivi essas duas maternidades, uma bem diferente da outra, uma bem desafiadora, outra muito leve, muito livre, leve e solta. Então, é muito diferente mesmo, mas ambas são maravilhosas, assim, os meus filhos são tudo para mim. E eu sou uma mãe que depois do diagnóstico resolvi, assim, arregaçar as mangas e fazer muito pelo meu filho, porque as terapias realmente eram pouquinhas. E aí eu decidi, falei, olha, eu acho que eu vou ter que deixar o meu trabalho para me dedicar um pouco mais ao Rafa. Foi bem difícil, porque a gente trabalhou a vida inteira, é difícil, né? Mas hoje eu vejo que eu fiz bem, sabe? Mas também não encorajo as mães a fazerem isso também. Eu acho assim que dá para fazer tudo direito, dá para estimular também trabalhando. E aí comecei a estudar. Hoje estou fazendo psicopedagogia, mediação cognitiva. Já fiz um monte de cursos. Enfim, né? Sou uma mãe estudiosa. Isso é muito legal, Dani, porque assim, antes você tinha uma profissão, né? Tinha um trabalho, e você, mãe, né? Que é uma super ocupação aí na vida, e depois que você se tornou estudiosa do cérebro, né? Dessas questões mais cognitivas em relação à aprendizagem, devido à necessidade que surgiu para você, né? A necessidade faz ocasião. Exatamente. E aí eu fui correr atrás para entender, porque o autismo até então para mim era bem desconhecido. A gente tem aquela estigma, né, que o autismo é aquele bem clássico, né, que a gente vê em filmes. Então, a gente foi entender que existe todo o espectro, né, do autismo, assim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz para Com quantos, entender qual deu impacto. Oi? 2 anos e meio a gente já estava desconfiada, e com 3 a gente fechou o diagnóstico, a neuro deu o diagnóstico. A princípio, eu tinha, bem no início lá, um pouco antes dos 2 anos e meio, a fono tinha, eu tinha procurado uma fono, né, por causa da fala e tal, e aí ela me antecipou que poderia ser o autismo. E na época que essa fono me falou, eu fiquei muito brava. Eu e meu marido, a gente ficou bem bravo. Não, de jeito nenhum, não é, não é. Mas depois que eu fui olhar, né, e fui entender, falei, realmente, ele tá no espectro autista. Tinha muita característica que estava batendo, né? o autismo ele não era tão divulgado, né? O que que fez você acender assim um alerta para uma possibilidade de que ele tivesse algum atraso, que precisaria de alguma coisa? Nem precisava passar pela sua cabeça que era autismo. Mas sabe que mãe sente? Tem aquela pulguinha assim atrás da orelha? Que vó fala que Eu acho que a gente não, sempre tem tem que. na sua cabeça, o pai diz que é piração, mas não adianta, né? Eu tenho muito relato assim que as mães sempre sabem alguma coisa, não necessariamente autismo, mas tem alguma coisa ali. O que que fez você acender o alerta? Foi a ausência da fala. Foi principalmente a ausência da fala, porque ele já tinha e como a gente tem o convívio com outras crianças, eu já fui mãe antes, eu falava, nossa, mas ele não fala nada, né? Porque realmente o Rafa começou a parar de falar assim, balbuciar com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Aí foi que eu falo sempre que o autismo se instalou bem nessa época. Muita seletividade alimentar, muito isolamento, não gostava de estar onde estava todo mundo, né? Se isolava, festa de aniversário, queria ficar no quarto. E a fala que não vinha, que não vinha, que não vinha, colocamos na escola e aí piorou mais ainda. Então, esse foi o meu clique. Olha, você sabe que isso é uma questão absurdamente polêmica que a gente vem falando muito a respeito disso. Colocar ou não na escola, Não né? colo... Hoje em dia eu não colocaria naquela idade com 1 ano e 5 meses. Não. Nossa, eu acho que isso é pauta para uma outra live, né? Em Com relação a certeza. isso, se a criança ainda não fala, se a criança ainda não tem uma comunicação que seja, né, por gestos, né? Não precisa ser verbal, ela não precisa falar, mas pelo menos ela identifica o que ela está sentindo, o que ela está vendo, né, a sua necessidade. Se nem você sabe o que seu filho precisa, imagina um professor ou um educador da escola. Então a gente tem coisas que a gente precisa trabalhar antes da gente delegar a outro, né, Dani? Vamos deixar só essa pulguinha aí.
Exatamente, concordo, é bem por aí. Porque a escola é um ambiente muito complicado, vamos dizer assim. Não é tão, para uma criança autista que está com muitas questões sensoriais, comportamentais, não é um ambiente legal. Nesse início, assim, que a gente nem sabe onde a gente está pisando. Então, aí a gente acaba, foi o que aconteceu, o Rafa, até que aí ele regrediu a mais ainda nas, não é que ele regrediu, mas as características afloraram, na verdade. Aí mostrou mesmo, entende? Então, eu concordo com você, sim. Então, né, a primeira questão foi atraso de fala. Então, o primeiro profissional que você recorreu foi uma fonoaudióloga, né? Foi um profissional da fonoaudiologia. E aí, a Foi. partir daí, como é que foi esse caminho? Olha, aí a gente foi na Fono, a Fono fez um relatório muito bem feito, né, na época, e aí a gente foi fazer as avaliações numa psicóloga também, porque nessa época eu já estava, já tinha. Essa Fono, ela deu aquele choque, né, gente? A gente não acreditou, mas aí a gente foi estudar, foi ver. E aí a gente foi fazer o que ela indicou. E foi a melhor coisa que a gente fez. Foi fazer a outra avaliação numa psicóloga. E aí a neuro, porque o Rafa era extremamente. Todas as características estavam na nossa cara. Não foi difícil de fechar o diagnóstico dele. Mesmo era 3 anos já, então já estava bem assim escancarado. E foi fácil. Ela numa sessão, o neuro olhou, brincou um pouco, conversou com a gente, olhou os relatórios e fechou. Entendi. E aí depois começou a parte, né, da gente correr atrás das terapias e tal. Isso aí é outro capítulo à parte. Mas eu recebi o diagnóstico lá no dia muito bem, sabe? Porque eu acho que eu sofri tanto depois que a Fono veio com aquela ideia do autismo. Primeiro a minha negação, tudo. Mas depois eu já comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer pelo meu filho, né? Então, receber o diagnóstico foi, assim, um ponto de partida, né? Na verdade. Dani, isso é uma questão muito legal, porque assim, geralmente eu falo, né, que todos os transtornos do neurodesenvolvimento, aqui a gente está focando no autismo, mas a gente tem N, né, transtornos aí, a gente tem o TGD, que antes não era TEA, né, que era identificado como transtorno global do desenvolvimento, muitos só têm diagnóstico como TGD, e agora aí teve essa abertura, né, para o TGD também receber todo o acompanhamento, enfim, necessário para isso. Mas, às vezes, a gente tem que entender que não adianta passar por um único profissional e esse único profissional vai ter um olhar e vai dar um diagnóstico. Isso é muito sério, né? Olha o que esse neuro fez. Geralmente, a minha indicação, assim, vai procurar um neuro? Vai. Mas você precisa ter o olhar de vários profissionais. Por quê? Cada profissional se especializa numa área, fono vai se especializar na linguagem, né? A psicopedagogia na aprendizagem, dependendo da questão da idade, ou se for uma profissional de intervenção precoce, por exemplo, né, como eu. Existe a terapia ocupacional, que existe as questões sensoriais, porque o neuro, gente, ele é formado em medicina e ele faz uma especialização nisso. Mas ele não sabe, né? Ele não é expert da linguagem, não é expert das questões sensoriais, ele precisa estudar isso, porque chega no colo dele. E outra coisa, o que você está desconfiando, vai no profissional que tenha expertise nisso. Porque não adianta eu ir num neuro, assim, às vezes que não que parou um pouquinho no tempo, né, Dani? Não se estudou, não se especializou, não sabe nem o que é autismo. Porque muita gente hoje em dia nem sabe o que é autismo. A gente tem uma prevalência de 1 a cada 44. As estatísticas para 2030 e 2045 é muito maior, né? Absurdamente maior. Então a gente precisa disso. Então, olha que bacana. O neuro teve um relatório da fono, um relatório da psicóloga e uma anamnese super profunda com a família, que isso é super importante, e mais observação da criança. Então, quando falar, é numa única sessão. Dependendo das características que a criança apresenta, realmente você consegue levantar um prognóstico, né? Já que ele tem essa expertise para isso. Muito bom, Dani, muito bom. Porque às vezes a mãe só vai no único profissional, esse único profissional dá o diagnóstico, é isso. Eu falei, calma, quero lá. Para mim não é assim. Não é verdade? Ou existe aquele outro fato, que eu converso com muitas mães aqui no meu direct e nos grupos que eu participo. Tem mães que a criança está com 6 anos, 7 anos, que o neuro, aliás, com 4 anos, 5, que o neuro ainda não fechou, porque acha que está cedo. Gente, hoje, com 4, 5 anos, não fechar um diagnóstico, eu acho assim um absurdo. É verdade. E a gente tá com uma caminhada tão grande aí de intervenção precoce, né? Coisas de meses, até mesmo ali diante da comunicação um pouco mais
comprometida do olhar da criança com a mãe, muito pequenininho, então a gente já levanta e leva para físio, né? Tem toda uma situação. Com 6, 7 anos, realmente a gente já está com bastante atrasos e a gente vai ter bastante dificuldade para moldar esse cérebro de novo, né?